Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra em Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Que Deus revele sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. A versão que estou usando aqui, no verso 1, diz: por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. É fundamental. O que é fundamental? É fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido. Parece que o escritor de Hebreus estava observando uma falta de vontade de ouvir Deus falar por sua palavra. Mas o que importa neste momento é como nós estamos ouvindo a palavra de Deus, o Evangelho, a mensagem de Deus. Como estamos ouvindo? Como algo indispensável e essencial para nós? Ou estamos ouvindo com frivolidade? Estou ouvindo, mas o que estou ouvindo não tem valor para mim. Estou ouvindo, mas não tenho interesse nisso, no que estou ouvindo. Deus está pedindo: preste atenção no que você está ouvindo. A minha palavra, é a minha palavra que você está ouvindo, e não tem nada mais importante do que ouvir a palavra. A coisa mais importante que o meu ouvido pode escutar, pode ouvir, é a palavra, o Evangelho, é Deus falar comigo. Mantenha-se atento todo o tempo da sua caminhada neste mundo, atento à palavra, atento ao que Deus está dizendo para nós. E Deus sempre diz a sua palavra. Deus é repetitivo. A mensagem de Deus é o Evangelho, né? Deus sempre está dizendo a mesma coisa, as mesmas coisas. Atenção total. Quanto mais atenção nós damos à palavra, mais grudado nela vamos ficar. Ninguém e nada arranca uma pessoa firmada na palavra de Deus.
A outra versão diz, tem uma outra versão que diz: apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, as verdades que já ouvimos. Apegar significa juntar, colar, segurar com firmeza, agarrar com aderência. E você segura, agarra com aderência tal que não desgruda mais. Por isso é fundamental prestarmos atenção. Prestarmos atenção mais ainda. Já estou prestando atenção. Deus está pedindo mais atenção ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. O que significa desviar? O que é desviar? É afastar-se. E a ideia aqui é de um barco desorientado que perdeu o ancoradouro, que perdeu a rota. Então ele está desorientado, ele está se afastando de onde não deveria se afastar. Há muita gente assim, e gente crente, cristãos superficiais. Havia gente se desviando, saindo da rota, caindo fora. Havia gente se retirando para a perdição. Muita gente crê superficialmente, mas não nasce de novo. Muita gente, irmãos, crê superficialmente, mas não nasce de novo. Essas pessoas são as pessoas que vão fazer depois a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é voltar do caminho. Voltar do caminho antes de chegar ao ponto desejado. Antes de chegar à experiência de novo nascimento, regeneração, salvação, a pessoa volta. Só abandona aquele que não está em Cristo e Cristo não está nele. Há muita gente que acha que está em Cristo e que Cristo está nela, mas não é realidade, não tem verdade. Por isso o resultado é a apostasia. Ser um apóstata não significa que não possa ser crente, não possa ser religioso. Como assim? Tem muita gente apóstata dentro das igrejas, nos movimentos religiosos. Muita gente que está de costas para Cristo, voltada para outras coisas. Crê, mas crê superficialmente. Quanto mais religiosa é a pessoa, mais distante vai ficando de Jesus e do Evangelho. A distante aqui é exatamente a apostasia, porque a apostasia é estar longe do Evangelho, longe de Cristo. Vamos lá para o versículo 2, Hebreus 2:2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme
e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. E toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Deus não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. Aqui está dito: e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Significa que Deus não tolera o pecado. Ele não brinca com o pecado. O pecado tem que receber a devida punição. Lamentavelmente, o pecado está em alta e a santidade está em baixa. Mas a palavra de Deus permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. A transgressão e desobediência diz respeito à natureza pecaminosa e suas manifestações contra Deus e sua palavra. Tem alguma coisa no ser humano que faz dele um transgressor, um rebelde, um desobediente. É a natureza dele que faz do ser humano transgressor, desobediente a Deus e às suas leis. Em razão disso, o autor aos Hebreus faz uma pergunta: como escaparemos nós se desprezarmos tão grande salvação? Versículo 3 pode ser lido aí também. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Primeira coisa que devemos notar, irmãos, é que há uma salvação. Há uma salvação. Tão grande salvação. Não é uma salvação qualquer. É uma tão grande salvação. Grande, muito grande, imensa. Ela é chamada aqui de tão grande salvação. Como que você vê a salvação? Como que você vê a salvação? Aqui a palavra está mostrando que a salvação de Deus é uma tão grande salvação. É assim que Deus vê a sua própria salvação. Mas como você vê a salvação? Mais ou menos poderosa? Ela salva mesmo do pecado ou deixa você no pecado? Ela liberta você do pecado ou ela deixa algum pecado em você? Ela salva, mas permite que você continue no pecado. Será que é assim? A salvação não é capenga porque você leva uma vida capenga. Não. A salvação não é capenga porque você leva uma vida capenga. Ela resolve. Será que a salvação de Deus resolve? Ou é um quebra-galho? Ou é uma, como diz o nosso amigo José Rabelo, uma gambiarra? Ela é uma
ela resolve ou é um quebra-galho, uma gambiarra, uma improvisação? Salvação que permite o salvo continuar no pecado, defendendo o pecado, não é a grande salvação de Deus. Não é grande. Então não é grande. É no mínimo uma salvação medíocre e capenga. É uma salvação que não tem força contra o pecado. Mas a salvação de Deus é uma salvação muito grande, tão grande, e ela é uma salvação totalmente eficaz contra o pecado, pois ela salva dele. A salvação é uma salvação do pecado. Deus salva do pecado. O pecado é tão alto quanto o céu, pois não me deixa ir para lá. É tão profundo quanto o inferno, pois é para lá que me levará. Mas a salvação de Deus é maior, e me salva tanto de um como do outro. Um pregador famoso, estava pregando na TV. Ele chamava as pessoas à frente, e quando a pessoa ia até ele, então ele pedia: conta a bênção, conta a bênção. E a pessoa começava a relatar a bênção, começava a relatar cura, prosperidade material e coisas assim. Aí veio uma velhinha e ele pediu para que ela, a velhinha, contasse, a bênção dela. Conta a bênção. E a velhinha pegou o microfone e disse: graças a Deus, Jesus me salvou, Jesus me salvou. Aí o tal pregador interrompeu, dizendo: tá bom, irmã, agora conta a bênção. Camarada, hein? Esse pregador desprezou a grandeza da salvação de Deus. A grandeza, uma tão grande salvação. Ele desprezou. O maior poder que existe neste mundo não é fazer um cego enxergar, curar um câncer, ressuscitar um morto. O maior poder é salvar um pecador. É o maior poder. Também é para mim a maior bênção que eu recebo. O maior poder é salvar um pecador, é tirar a vida ímpia e substituir pela vida de Cristo. Este é o maior milagre que existe. Ele permanece para sempre na eternidade. Como escaparemos nós se desprezarmos uma tão grande salvação? Tem uma versão, que é a versão que anotei também aqui, diz assim: como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação?
Como escaparemos se desprezarmos tão grande salvação? Como nos livraremos, escaparemos de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, do pecado, do inferno, se desprezarmos tão grande salvação? Vou dar um tempinho para você responder, mas não precisa responder em voz alta. Como que eu escapo? Como que eu escapo se eu desprezar uma tão grande salvação? Como que eu escapo de mim mesmo? De mim mesmo, do pecado, do inferno, se desprezar uma tão grande salvação? Em outras palavras, qual alternativa haverá caso deixemos escapar essa grande salvação? Nenhuma. Teremos que ir para o castigo eterno. Teremos que ir para o lago de fogo. Lago de fogo. E por merecimento. Só há uma forma de escapar: é sendo salvo por essa tão grande salvação. Mas preste atenção, atente para a salvação de Deus. Ela é grande, ela é grande. Se você for salvo por uma salvação tão grande, a sua salvação é verdadeira. Você foi salvo mesmo. É uma salvação que salva, não é uma salvação que deixa você no pecado. É uma salvação que salva. É crendo essa tão grande salvação. A palavra desprezar aqui é a mesma palavra que Jesus usou em Mateus 22, versículo 5. Se você quiser dar uma olhada. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Não fazendo caso. Desprezar, não fazendo caso. Ou, como diz outra versão, não se importaram. Receberam um convite gracioso, mas ultrajaram, mofaram, esnobaram, deram de ombros, fizeram como garotos malcriados, deram de ombros e até mataram os portadores do convite. É aquela atitude assim, irmãos: não estou nem aí, não estou nem aí. Não se importar com essa salvação tão grande é jogar fora a única chance que temos. Deus não tem outra maneira de nos salvar. Se você não se importa com o que Ele fez para nos salvar, nesse caso só lhe resta o inferno. Eu quero que você saiba disso. Se você desprezar uma tão grande salvação, oferecida gratuitamente, de graça, você terá que ir para o inferno.
Eu quero que você saiba disso. Você terá que ir para o inferno. É para lá. Deus não tem outro lugar para colocar você, a não ser no lago de fogo. Por que a salvação de Deus é chamada de tão grande salvação? Por quê? Essa salvação é inesgotável. Ela é inesgotável. Mas eu vou listar alguns motivos porque ela é uma tão grande salvação. Primeiro, eu vou considerar que ela é grande porque ela é de Deus. Ela é de Deus. Apocalipse capítulo 19, verso 1. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. A salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence a Deus. A salvação é de Deus. Guarde bem isto. A salvação é de Deus. Se ela é de Deus, ela é grande. É por isso que ela é tão grande. A salvação não é nossa. Se fosse nossa, seria capenga. Mas ela é de Deus. A salvação não é nossa, mas ela é nossa em Cristo. Em Cristo, ela é nossa. Deus é a salvação. Salmo 27, verso 1, ali está dito que o Senhor é a salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O Senhor é a minha salvação. A salvação é o Senhor. A salvação é Ele. A nossa salvação é o próprio Salvador. É o próprio Salvador. Sofonias capítulo 3, versículo 17. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Poderoso para salvar-te. Para ser salvo, eu preciso estar em Deus e Deus em mim. Já que Ele é a salvação, então para ser salvo, eu preciso estar nele e Ele em mim. Não há salvação sem a identificação do homem com Deus. Por isso, irmãos, Deus mesmo veio a este mundo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, para identificar o homem com Ele na cruz e fazê-lo participante da sua morte e da sua ressurreição. A morte de Cristo tinha como finalidade nos crucificar com Ele, para ser destruída em nós a velha natureza do pecado, a fim de recebermos em nós a sua pessoa ressurreta. Se você morreu com Cristo e Cristo ressurreto está em você, então você está salvo. Você morreu com Jesus, Jesus está em você, Jesus
ressuscitou, Ele está em você, vivendo em você, então você está salvo. É preciso crer nisto. É preciso crer. Um segundo motivo da grandeza da salvação é o sangue precioso de Jesus que Ele derramou por nós na cruz. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Você viu? Aí está dito que pelo sangue de Jesus chegamos perto. Quer dizer, o sangue de Jesus nos aproximou de Deus, nos aproximou da cruz. Pelo sangue eu vi condição de me aproximar de Jesus naquela cruz. O sangue vazado do corpo de Jesus nos aproximou da cruz. Agora entra um terceiro motivo da grandeza da salvação de Deus. Jesus nos atraiu a si na cruz. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. João 12, versículo 32. Cristo derramou seu sangue para nos aproximar dele. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Jesus derramou seu sangue para nos aproximar dele e nos atraiu a si para nos fazer morrer com ele. Jesus nos atraiu para que nós pudéssemos não apenas nos aproximar dele, mas sermos introduzidos nele. Pelo sangue de Jesus, nós nos aproximamos da cruz, mas pela sua atração nós entramos nele e com ele morremos. Deus só pode salvar o pecador pela morte desse pecador com Cristo na cruz. Jesus atraiu o pecador a si para fazê-lo morrer a fim de salvá-lo. Depois de mortos com Cristo, agora vem o quarto motivo, porque a salvação de Deus é grande, a nossa ressurreição com Cristo, em Cristo, juntamente com Cristo. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6. Ressuscitados juntamente com Cristo, entra o quinto motivo da grandeza da salvação de Deus. Cristo em nós. Cristo em nós. Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. É aqui onde Deus quer chegar com cada um de nós. Cristo em mim, Cristo em nós. Cristo está em nós, mas também está sentado à direita do Pai. Cristo está em nós, mas também está sentado à direita do Pai. Cristo vive em mim, mas segundo Colossenses 3:1, Ele está exaltado, Ele vive à direita do Pai, sentado lá. E nessa posição, à direita do Pai, Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Esse é o quinto motivo da grandeza da salvação de Deus. Nesse lugar, Ele intercede por nós. Hebreus capítulo 7, verso 25.
Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles. Ele intercede por aqueles que ele salvou e vive neles. Ele está operando por nós para garantir e fazer prevalecer a nossa salvação. Ainda tem outros aspectos dessa tão grande salvação, mas por ora bastam estes listados. Como escaparemos nós se desprezarmos tão grande salvação? Se desprezarmos tão grande salvação, tragicamente, não restará esperança para nós.